Nós somos completamente depravados. Essa perspectiva tem uma implicação direta na nossa vida, e a maior de todas é: se estamos depravados nesse ponto, nós precisamos de uma atuação completa de Deus nas nossas vidas. Bom dia, graça e paz. A gente continua aqui no nosso devocional, falando do Salmo 36, em que o salmista diz: olha, no coração do ímpio há uma voz de rebeldia. E eu falei que lá na Reforma Protestante, os protestantes, os reformadores, definiram isso assim: depravação total, de maneira acertada. O ser humano é corrupto em todos os aspectos da sua existência. Uma coisa que é muito interessante quando você estuda outras filosofias, quando você compara a fé cristã, porque no meu caso eu não leio apenas a Bíblia, eu leio também os livros adversários da Bíblia, inclusive justamente para refutar. E quando você lê as obras ímpias, aí você volta para o texto, aí você fala: nossa, isso aqui que a gente às vezes passa de maneira despercebida, que a gente fala, o homem mau, nossa, quando isso aqui é negado, olha a quantidade de problema que existe. Então, por isso que sempre, ao longo da história da igreja, as heresias, elas também acabam servindo, sempre foi assim, as heresias sempre serviram para que o povo de Deus estudasse mais, para dar resposta à heresia, e assim a verdade bíblica, ela não fica maior, mas ela fica mais clara para o povo de Deus, e o povo de Deus então fala: meu Deus, como isso aqui é verdadeiro, olha, quando a gente decide ignorar isso aqui, olha o resultado. E nessa perspectiva, eu vou citar aqui hoje o Rousseau. O Rousseau, ele rejeitou o pecado original. O pecado original é o fato de que o homem é completamente corrupto. Que o pecado de Adão trouxe culpa a toda a raça humana, de modo que o homem já nasce corrupto. Então, o pecado original não é o primeiro pecado, mas pecado original é a depravação total do ser humano. Pecado original é: todo homem nasce corrupto. Todo homem é corrupto e condenado. Essa seria a perspectiva. Ou seja, o homem é mau. O homem é mau. Pecado original, então, um outro sinônimo. O homem é mau, profundamente mau. O Rousseau, ele rejeitou isso. O homem nasce livre, em todo lugar está acorrentado. A bondade natural do homem é pura e sem mácula, e a sociedade que cria os seus vícios. É muito fácil refutar isso, porque se o homem é bom e a sociedade que corrompe esse homem, quem corrompeu a sociedade? Ou seja, a sociedade ela é feita por esse homem bom. Então ela deveria, por natureza, ser boa também. A ideia do Rousseau era uma ideia assim de um índio, como muitos creem também no nosso país, que o homem é uma espécie de... O índio ele deveria ser um ser puro, seguindo a filosofia de Rousseau. E a gente sabe que não é. Basta ver como há vários índios por aí que são terríveis, assim como brancos são terríveis, negros são terríveis. E mesmo lá não tem civilização, mesmo assim são pecadores como qualquer outro grupo. Isso fica muito claro também em missionários que vão fazer missão em lugares assim inóspitos, que não tinha civilização nenhuma. É muito comum, o que você encontra lá é a barbárie. Esses povos sem civilização, o que você encontra lá é a barbárie, pedofilia, é algo normal, canibalismo. É um negócio horrível, é um negócio horrível. Então a ideia de Rousseau é facilmente refutada pela história, pela evidência. E também pelos nossos filhos. Os nossos filhos, eles não estão ainda em contato lá com a sociedade, com a propriedade privada, porque na cabeça de Rousseau era assim: o homem ele vive no seu estado de natureza, o bom selvagem. Aí ele é bondoso e tal. Mas quando ele entra na civilização, aí tem a propriedade privada. E isso, principalmente a propriedade privada, tem a ideia do é meu, isso aqui não é seu. E aí gera conflito e por aí vai. Então no estado de natureza não tem propriedade privada, ele vive da natureza, sem cobiças, então ele é bom. Isso é completamente ridículo, basta olhar os nossos filhos. Basta olhar como eles são egoístas. Como uma criança é completamente egoísta. E que se ela tivesse, como diz o Porsche, se ela tivesse de fato força para te arrancar o braço, quando ela quer o seu relógio, se ela tivesse força, ela quebraria o seu braço e arrancaria. Então, essa é a perspectiva cristã, de que o homem é mau. Mas Rousseau, não, acho que não é. Não é mau. É óbvio que se a sociedade é má, o homem não é essencialmente mau, qual seria a solução para isso? Apenas mudar a sociedade, mudar o arranjo da sociedade, porque aí então os homens seriam bons. E aí ele dá a sua maneira lá, que seria uma maneira ditatorial, em que cada um abriria mão da sua vontade individual e a vontade do coletivo iria sobressair. Seria a ditadura da maioria. Um negócio totalmente idiota que até hoje é vivido nos nossos países, a democracia, e prova que é uma idiotice sem tamanho. Por exemplo, em nome da vontade da maioria tem se aprovado o aborto.
Quer dizer, nem em nome da maioria, né? É a maioria da elite lá que manda, mas enfim. Agora, veja bem, e se o problema do homem não é a sociedade? E se o problema é interior? É que ele nasce com uma natureza corrompida. Aí não é apenas uma questão de mudar a sociedade. Aí, olha a implicação, então, de você negar uma verdade bíblica. Se o homem é mau, ou melhor, a sociedade o corrompe, ele é essencialmente mau, basta mudar a sociedade. Mas se ele é mau, mesmo num ambiente de sociedade perfeita, ele cometeria pecado, porque ele é essencialmente mau. Ele daria um jeito de pecar. Isso implica, então, que a solução só seria uma: Deus regenerando esse coração humano, haja vista que ninguém pode mudar a natureza humana. Somente Deus pode mudar esse coração humano. E é exatamente essa a perspectiva bíblica. Quando, por exemplo, Jeremias, que diz, pode o homem negro mudar a cor da sua pele? Impossível, porque é a questão da natureza dele. Pode o leopardo mudar as suas cores? Impossível. Mudar a cor da sua pele? Impossível. Então ali, o profeta está associando, então, aí ele diz assim, se então vocês pudessem fazer isso, mudar a cor da pele, então vocês poderiam mudar o comportamento de vocês. Vocês não podem, porque é uma questão de natureza. Assim como a cor da pele tem a ver com a natureza daquele homem, o seu comportamento tem a ver com a natureza de vocês. A natureza de vocês é má. Essa é a perspectiva cristã. Ou seja, é humanamente impossível. Ninguém tem condição de fazer isso, de mudar a natureza humana. Só Deus. E é exatamente isso que o Evangelho propõe. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Tá vendo? Então você nega aqui uma verdade cristã, e ao negar uma verdade cristã, você nega todo o cristianismo. Para quê? Se o homem não é bom, não é mau, não precisa de Jesus na cruz. Olha a implicação do negócio. Como que as pessoas, elas não... se tem uma coisa absurda na nossa mentalidade atual, é como que as pessoas dizem assim, que bobeira discutir teologia, discutir as ideias. Por exemplo, quando se fala calvinismo e arminianismo, eles falam, que bobeira, é porque eles nunca estudaram os assuntos. Quando eles estudam os assuntos, eles leem obras tanto de Armínio quanto de Calvino, aí eles percebem a profundidade do tema. E aí eles falam, opa, isso aqui é um assunto importante. Mas você pega essa maioria da galera que diz assim, que bobeira, não sou nem disso nem daquilo. Você vai notar, é tudo ignorante. É quase um retardado mental. Pode reparar. Pergunta para ele o que ele estudou. Pergunta, você leu? Você leu o que Calvino fala? Você leu o que Armínio fala? Você leu o que os reformadores falaram? Não. Então, por isso, ele nem percebe. Ele nem tem percepção dos detalhes, das implicações. É como um leigo em relação ao ouro. Ele olha o ouro de verdade e a bijuteria e ele não vê diferença. Que bobeira a discussão. Porque ele é leigo. Seus olhos não estão treinados para isso, então ele não vê diferença nenhuma. Já para um ourives, ele olha e fala, você tá louco, isso aqui a diferença é água e óleo, é água e vinho, é completamente diferente. Completamente diferente. O mesmo se dá, então, na questão da teologia, de estudarmos, entendermos, por isso ir para uma igreja em que se ensina a palavra de Deus, não fica apenas entretendo as pessoas. O nosso tema hoje, então, seria isso, a natureza humana. Quão corrupta ela é. Quão maligno o homem é. Isso, por exemplo, vai definir o catolicismo. O catolicismo não crê assim. Baseado em Tomás de Aquino, o catolicismo acredita que a corrupção humana não foi tão completa. Logo, o modo de salvar também é diferente. Eu vou falar disso acho que mais amanhã. Mas, via de regra, então, é isso. Entender quem a gente é, entender os assuntos teológicos, não é uma questão do pastor ou do teólogo. Todo mundo é um teólogo. Ou você é um teólogo ruim, um teólogo aqui no sentido de aquele que entende, quer entender a Escritura, quer entender os assuntos bíblicos. Todo mundo é um teólogo. Até esse que diz, esse assunto não é importante, ele está fazendo teologia, uma péssima teologia, uma porca teologia. Mas ele está fazendo. Portanto, aqueles que vivem apenas em busca de se sentirem bem, ignorando a teologia, ignorando o estudo, não vão se sentir bem, de fato. Porque é por meio da verdade que a gente encontra libertação, a gente entende as coisas como elas funcionam e a gente encontra a paz. Por isso, o meu devocional é diferente do que muitos que vocês veem aí, que visa apenas consolar por meio de palavrinhas de ordem e tal. E aqui eu tenho tentado ensinar a teologia para vocês, é isso, eu não uso muito esse nome, mas é isso. Isso aqui hoje é um assunto profundamente teológico. Tá vendo? Você tem um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau. E é óbvio, eu tento fazer da maneira mais simples possível, esse é o meu objetivo. Mas o objetivo é esse, é transmitir as verdades cristãs e como elas estão em oposição
aos pensamentos do mundo. Lembra do Salmo? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Que ímpio? São os filósofos. São as ideologias que estão em oposição à Escritura. Quem não é por mim é contra mim. É sempre assim. Então os ímpios, eles podem até acertar algumas coisas, mas eles são sempre essencialmente inimigos da fé cristã. Sempre. 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 Por isso, então, ter uma mente cristã. Esse é um dos grandes objetivos do meu curso Mente Cristã. Né? Se quiser adquirir, tem vaga. O link está aqui na descrição. Mas é isso, é você tentar pensar de maneira bíblica, porque as coisas elas têm implicações, como essa aqui. O homem ser mau tem implicações profundas. Deixa eu me dar um outro exemplo aqui, o homem ser completamente corrupto. Eu casei virgem. A única mulher que eu conheço é minha esposa. E pela graça de Deus até aqui, até hoje, eu nunca tive, pela graça de Deus, problema com mulheres e tal. E um dos motivos foi justamente porque a Bíblia me diz que eu sou completamente mau. Eu não preciso ir para a zona para saber que eu sou completamente mau. A Bíblia me diz, então para mim já é o suficiente. Porque muitas vezes a Bíblia diz algo e você ainda não conseguiu perceber isso na realidade. Mas será? Por exemplo, a Bíblia diz que todo ímpio é mau, mas meu pai, ele é ímpio e mesmo assim ele é um bom pai. Aí você às vezes, não entendo. Sempre tem uma explicação para isso. Mas às vezes você não compreende isso completamente. E o que você tem que fazer? Você ainda não conseguiu perceber isso na realidade. Fique com o texto bíblico. É o meu caso. Eu não preciso ir à zona para saber que eu sou mau. A Bíblia me diz para mim é o suficiente. Por isso, eu fico longe, tento ficar longe do pecado. Longe. Nunca converso com mulher sozinha. Eu sempre tento o maior respeito com as mulheres. Eu até cumprimento até assim, geralmente, na maioria das vezes. E tudo isso porque, eu tive algum problema? Não, nunca tive. Mas não preciso ter. A Bíblia diz que eu sou pecador. Só isso já me basta. Só isso já me basta. Por isso, por exemplo, eu também não gosto de bebida. Eu sei muitos reformados bebem e realmente eu acho difícil chegar a uma conclusão assim, dizer, a bebida é pecado, moderadamente. Acho que é bom argumento para dizer que não é pecado. Mas aí é uma opção minha, né? Eu nunca bebi e creio que nunca vou beber. Porque, nesse caso, eu sei, eu estou sendo até aí mais prudente do que Deus me exige, né? Porque se não é pecado, mas eu não gosto, fico longe, fico longe. Como eu estou falando, isso aqui não é um mandamento, isso aqui eu sei, é uma opção minha. É uma opção minha. Mas tem um pouco a ver com a questão da doutrina do pecado, de saber quão inclinado ao mal eu sou. Quão fraco eu sou. Então é isso, tá vendo? É que eu te dei uma implicação de uma doutrina. Eu sou completamente mal, nunca devo duvidar da minha maldade. Então eu fico longe do pecado. Então essas são as implicações de você crer no que o texto bíblico diz. Então, vá para o texto bíblico. E quando você no começo não conseguir identificar ainda na realidade o texto, uma verdade bíblica, você vai identificar mais à frente. Mas fique com o texto. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, pedimos a tua bênção sobre nós, nosso trabalho, casa, rua, onde estivermos, que a bênção do Senhor esteja conosco. E dá-nos entendimento para compreender a tua santa e bendita palavra. Que o Senhor nos guie mais um dia, nos abençoe e nos livre do mal, para a honra do teu santo nome, o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, gente. Então, se você puder, adquirir meu curso Mente Cristã. Né? Se você é aluno, entre em contato com a gente. Passando algum aperto, entre em contato com a gente tenta o que a gente puder fazer para te ajudar. Tá aqui o link, tá aqui o telefone. Valeu!